Olá, mulheres no audiovisual. Para variar, né? Vocês já sabem, eu estou muito feliz de estar aqui. O assunto hoje é muito interessante. Você que viu aí o nosso agendamento, viu aí alguns stories que nós movimentamos hoje, só para dar um gostinho do assunto que nós vamos tratar hoje. A convidada, para variar, é super especial. Foi uma graça também. Assim que eu fiz o convite, ela respondeu prontamente e bem feliz para poder contribuir aqui com a nossa conversa sobre a atuação da mulher no audiovisual. Meu nome é Lilian Vieira, sou da Formove Produções e é mais uma vez um prazer de estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. A convidada da noite tem um sotaque delicioso, outra região mais que linda que eu amo bastante, tenho amigos lá. A gente conversou um pouquinho agora antes nos bastidores, soltou um uai tão gostoso que eu gosto bastante. É Luciana Damasceno, pode vir, Lu. Seja muito bem-vinda. Acho que tá. Lu, acho que você tá mutada. Aí, boa noite. Boa noite, Lilian. Obrigada demais pelo convite. Estou felizona de estar aqui, assim, uma super honra. Muito obrigada a você. Você viu que eu já dei um spoiler de onde você é, né? Você soltou um gostoso aqui. Eu amo esse sotaque, acho lindo. Tenho amigos que são lindos de BH, né, não só de Minas, mas de BH mesmo. Então, uma delícia ter você aqui conosco, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei super lisonjeada com esse convite, assim, acho sensacional esse projeto, acho extremamente importante, né, a gente falar para a educação e principalmente isso de mulheres no cinema, a gente precisa de conseguir abrir mais portas no mercado e arregaçar as mangas e chegar lá e botar para frente mesmo, assim, é um projeto sensacional. Eu falei, se a minha filha visse esse cabelo lindo seu, ela ia me encher o saco para pintar mais uma vez, né? Eu nem sei se ela vai nos assistir aqui. Olha lá, olha, quase minha xará aqui, Liliana Gonçalves. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Sou mulher, é assistente de direção. Olha que legal, hein? Vamos aprender com a Luciana. Lu, fala um pouquinho para a gente o que é a Cardume, né? Você e mais quantos sócios? Mais dois sócios resolveram, né, se juntar aí e começar a atuar com relação aos curtas brasileiros, né, nacionais, pensando aí em fomentar essa atividade maravilhosa, porque brasileiro faz muito bem essa arte, e também levar para fora, né? Não só a questão nacional, é produto nacional, mas também fomentar não só no Brasil, mas fora. O que é a Cardume e por que ela nasceu? Conta pra gente. Sim. Então, a Cardume, assim, para falar grosso modo, assim, é uma Netflix para curtas brasileiros, né? A gente teve essa ideia há muitos anos atrás, sou eu e mais dois sócios, o Daniel Jaber e o Marcelo Bregunci. A gente teve essa ideia há muitos anos atrás, uns 5 ou 6 anos, não sei, assim, que a gente é muito piolho de festival, né? Porque além de, hoje em dia, de ser uma das CEO da Cardume, eu sou atriz e roteirista também. Então a gente frequentava muitos festivais e tudo, e sempre batia aquela tristeza de depois que acabou o festival, cadê esse filme? Para onde vai? É só a gente que estava ali que conseguiu assistir, ou às vezes naquela sessão não conseguiu e tal. E sempre tinha essa tristeza de, sei lá, uma espécie de uma morte daquele curta, né? E que é tanto trabalho de tanta gente e que só é visto durante esse período e depois fica lá esquecido e tal, no YouTube da pessoa, no Vimeo, ou às vezes nem isso, né? E a gente teve essa ideia muito tempo atrás. Inicialmente a gente queria fazer como um canal de YouTube, assim, e monetizar pelo YouTube. Mas a gente viu que era assim, o YouTube ele não tem uma monetização muito justa assim para o volume de trabalho que é feito dos curtas e tudo, e essa a gente foi deixando essa ideia de escanteio, entramos em muitas produções, e quando foi o ano passado, a gente falou, olha, não, vamos voltar, porque realmente não dá. Veio uma febre, assim, né, de 6 anos para cá, o streaming cresceu muito aqui no Brasil, né, tipo assim, hoje em dia, sei lá, quase todo mundo sabe o que é Netflix, já viu alguma vez, ou tem em casa, ou assina mais de um tipo de streaming, e a gente entendeu que era a hora mesmo de realmente a gente entrar nesse lugar, porque as pessoas já estavam com uma facilidade de consumir, né, assim, de assistir audiovisual nesse formato de streaming. Então, a gente desistiu mesmo da ideia do YouTube, fomos atrás de produtores de TI, de toda essa questão da plataforma mesmo, sim, para ela poder funcionar,
para a gente fazer um streaming mesmo, no mesmo modelo do Netflix, né, que você paga uma assinatura que custa R$ 5 só, e você pode assistir a todo o catálogo. Então, tipo assim, não é igual, tem VODs que são de aluguel de filme, você aluga aquele filme e você assiste aquele, não, você paga a assinatura e pode assistir a toda a programação. E, bom, aí a gente, primeiro era essa ideia de difundir o curta-metragem, porque eu, pelo menos, eu sou completamente apaixonada por curta-metragem, assim, então essa escolha, acho que eu gosto até mais do que longa, assim, eu assisto muito, muito filme, acho que é importante isso também, a cinefilia, para quem trabalha com o cinema, né? Mas eu sou muito apaixonada com curta-metragem, porque eu acho que é uma linguagem extremamente única. E aqui no Brasil, a produção de curta-metragem, ela é excelente, assim, a gente tem curtas premiados no mundo inteiro e que as pessoas não sabem disso, as pessoas, o público em geral, não sabe que isso existe, não sabe dessa produção, não sabe dessa qualidade, fica com esse bordão de que o cinema brasileiro é ruim e não conhece o cinema brasileiro de verdade, assim, a fundo. E aí a gente, tipo assim, ao abrir a plataforma, a gente viu que a gente também tinha uma necessidade e uma vontade de fazer com que isso fosse fomentado, de existir um mercado para o curta-metragem, de que esse dinheiro voltasse para os curtas-metragistas, para os produtores, para os trabalhadores do meio. Então, a gente falou, então, realmente não vai ser gratuito, a gente vai fazer uma assinatura que é super acessível, que vai poder, né, tipo, várias pessoas de várias condições vão poder acessar esse material, tanto para poder assistir, e que esse dinheiro, ele volta para os produtores e ele volta para ações de fomento e de formação também. Então, atualmente, a gente divide o dinheiro em mais ou menos assim, 3 partes. Ele paga os custos da produtora, da plataforma. Uma parte volta para os produtores dos filmes, né? Então, os produtores que têm os filmes no catálogo, eles recebem por isso. E há uma outra parte que a gente está fazendo ações de fomento, ações de formação. Então, por exemplo, a gente sorteia de vez em quando cursos, a gente já fez 2 prêmios, né? O prêmio Curta em Casa, que foi em julho e agosto, que eram prêmios para filmes feitos, um prêmio para filmes feitos durante a pandemia, a gente deu um prêmio em dinheiro. E agora a gente está aberto um prêmio para argumento de roteiro de curta, que também tem um prêmio em dinheiro e mais uma consultoria com a Sabrina Fidalgo. E a nossa ideia é que cresça, que tenha muitas assinaturas, que a gente consiga daqui a pouco fazer um edital de produção de curta-metragem. Então, que os produtores, os assinantes da plataforma possam concorrer a um valor, tipo um edital mesmo, para poder produzir curta, para poder, ou editais de valores maiores, assim. A ideia é fazer com que o mercado se regulamente. Né? O filme não precisa de ser inédito, ele pode ter passado todo o período ali de festival, porque o festival também não deixa, né? Depois, se o seu filme já está na internet, você não pode inscrever. Então, escreve ele em todos, tem lá de 1 a 2 anos, né, que tem essa carreira de festival, e aí depois manda pra gente, assim. A gente não precisa ser um filme novo, pode ser um filme velho, para a gente, arte não morre, ela não é jovem, não é velha, nunca, assim, é arte. Eu gostei dessa frase, eu vou anotar aqui, a arte nunca... Eu sou a dona das frases, amo frase, quer falar comigo, já marquei essa nova aqui. Vamos colocar um pouquinho, só navegar um pouquinho rapidinho aqui no site, e a gente vê como que funciona, aqui, ó. Olha só que legal. Tá bem lindo. Aqui a gente tem já a parte principal, né? Quer começando aí, Lu? Eu vou descendo aqui, ó. O que você quer que eu mostre? Ótimo. Não, esse já é o ambiente logado, né? Então, o ambiente já do assinante, a pessoa assinou e tal, fez lá, tem todos os planos, tem uns dias de degustação, e aí já vai cair nesse ambiente logado, onde a gente vai colocando os lançamentos primeiro, que é o que a gente chama de estantes, né? E se for descendo, vocês vão vendo que a gente vai tendo algumas estantes temáticas, assim, igual os streamings grandes fazem, para a gente tentar se aproximar dessa linguagem para o público fora da nossa bolha do audiovisual, né? Então, tem os filmes que foram premiados no Curta em Casa, aí a gente tem uma seção de os filmes mais premiados que estão na plataforma, né? Então, alguns filmes que são a escolha da nossa curadoria, que às vezes o filme muito premiado é muito bom e está nessa escolha da curadoria, ou também as duas coisas, né? Tem uma seção, a seleção Cabiria, que é uma seleção só de filmes protagonizados e dirigidos por mulheres, que é uma seleção que a Marília Nogueira, do Festival Cabiria, fez pra gente. Aí tem ali os lançamentos, vão tendo depois vai começar por gênero, né? Tá. Vamos mostra aqui. Sobe lá, aqui tem o
catálogo. Clica aqui, isso, nesse catálogo para a gente ver. Olha só que eu gostei muito. Espera um pouquinho que a minha internet está entrando aqui. Que eu gostei muito da questão dos gêneros aqui, né? Você já fez tudo isso. Tem os anos aqui embaixo também. É um portfólio bem considerável, né? Sim, a gente está com mais de 115 filmes atualmente e temos mais uns 15 filmes já aprovados pela curadoria para fazer o lançamento. A gente faz o lançamento normalmente nas quintas-feiras, numa sessão ao vivo, que a pessoa entra na plataforma, ela vai assistir aos filmes e depois de assistir aos 2 lançamentos, tem um debate com as equipes. Então, é o que a gente tem chamado de cinema online, assim, que é uma tendência também, principalmente agora na pandemia, né? De tentar reviver esse momento, assim, de cinema, de festival, de debate, de tudo, e aproximar também o público dos produtores, né? Precisa resgatar de alguma forma tudo isso, né? Que legal. Sim. Cuidar. E é importante dizer também que para inscrever, Lilian, o produtor não paga nada. Lá na homepage, que é a página logo antes dessa, né, que é a página onde faz o login, lá embaixo, assim, tem inscreva seu filme, e tem um formulário lá, onde ele vai mandar todas as informações. Se alguém tiver dúvida também no nosso YouTube, tem um vídeo do Dani explicando como é que inscreve. Mas é super simples, é um formulário extenso, mas é importante esse formulário, que se não fosse ele, a gente não estaria aqui hoje conversando dos dados que a gente vai conversar daqui a pouco. Que legal, exatamente. Você vê que é um círculo virtuoso mesmo, né? Vocês fazendo esse trabalho, aí eu vou lá, faço a inscrição do meu curta, dou toda essa ferramenta para vocês, e aí vocês voltam com essas indicações que a gente vai começar aqui agora, né? Essas dicas, essa curadoria, né, que vocês fazem aí para entender. Sim. E por que, então, que a gente consegue falar hoje como produzir um curta para que ele tenha uma carreira, não nos festivais e nas plataformas, né? Você falou, gostei dessa sua pergunta. Por que curta-metragem? O que é o curta-metragem e o que ele não é? Achei muito legal quando você trouxe isso para a conversa. Vamos começar, então. Então, o curta-metragem é uma linguagem muito específica, né? Fala-se muito de que o curta é degrau para longa, mas curta não é degrau para longa. Curta é curta, longa é longa. Existem histórias que não cabem para curta e histórias que não cabem para longa. E o curta-metragem, ele é uma potência de linguagem muito forte, principalmente hoje em dia, assim, eu acredito que ele seja uma grande tendência, e conversando com outras distribuidoras também, porque o público tem consumido material mais curto, tem consumido material pequeno, e outro dia eu escutei uma frase de um amigo meu que estuda na ICTV de Cuba, o professor dele, esqueci o nome, depois eu vou buscar aqui, o professor dele fala assim, o curto, ele é uma flecha direta ao coração. E é isso, sabe? O curto é uma flecha direta ao coração, ele não é um degrau para longa, ele não assim, é claro que quando a gente está fazendo faculdade, um TCC, a gente acaba fazendo curta, pois é uma coisa que te não dá tempo, às vezes, de você fazer uma série, de você fazer um longa, mas isso não quer dizer que ele vai ter menor qualidade do que um longa, do que uma série, né? Pelo contrário, aliás, a qualidade do curta, é muito mais fácil a qualidade do curta ser maior, porque você tem, né, você tem um dinheiro ali para fazer uma coisa que é menor, a gente sabe que cinema é caro, a gente sabe que, enfim, diárias são caras, e existem grandes curtas-metragistas, assim, de nome, diretores famosos que se dedicam a fazer curta, porque é uma linguagem específica para um tipo de história específico. A gente tem um pouquinho de... É errôneo pensar que porque é mais rápido e mais curto é mais fácil e a produção é mais simples. Pelo contrário, é uma flecha de verdade, alcançar um coração. A mensagem tem que ser muito bem dirigida, muito bem pensada, muito bem desenhada, muito bem fotografada, não é? Então, às vezes, o simples e o modo mais simples de passar uma mensagem é muito mais difícil, não é? Com certeza, porque se você erra, você erra. Eu tenho um prazo maior para discorrer, para desenvolver a mensagem, né? O curto eu tenho essa limitação do tempo, né? Fora todas as outras... Então, não é um degrau, achei bem legal isso, né? Não é, e nem para... pessoas em formação ou formandos que pensam em trabalhar com cinema. Não é um caminho, é uma opção ao longo desse caminho, né? Eu me identifico com a produção de curta, é isso que eu vou fazer.
Sim, e tem muitas pessoas que fazem longa e depois voltam para fazer curta, porque é uma opção, é que você falou muito bem, é uma opção. E o que a gente quer, assim, com a Cardume, que surjam outras iniciativas também, é que além de ser uma opção, que haja um mercado lucrativo, assim, um mercado que pague esses profissionais para terem essa opção também, né? Que às vezes a pessoa acaba abandonando o curta para trabalhar com série, com longa, porque não tem financiamento, porque não tem fomento nessa área, né? É isso mesmo, maravilhoso. E aí você fala um pouquinho aqui da distribuição digital no panorama do curta-metragem. O cinema não termina na produção. O que você quer dizer com isso? Sim. Que a gente sabe que a gente que é artista, a gente fica muito envolvido ali naquele momento de produzir, de criar, de você escrever seu roteiro, de depois você fazer a pré, fazer a posta, colorido, o filme tá lindo, maravilhoso, e fim, acabou. Não, não acabou. E o mundo da distribuição é um mundo muito vasto. E hoje em dia as possibilidades elas são inúmeras. Assim, existem vários streamings e canais nacionais e internacionais interessados em comprar material e que às vezes a pessoa não sabe disso. Então, que enquanto você está fazendo uma produção, é extremamente importante você ter em mente para onde você quer mandar aquele material, você ter um material de venda já produzido, você ter cartaz, você ter fotos, você ter um portfólio, você ter um teaser, você produzir isso enquanto você está ali empolgado, fazendo seu curta, que você está fazendo tudo, porque se você deixar isso para depois, você não vai fazer com a mesma empolgação, com a mesma paixão. Então, enquanto seu filme está ali na pós-produção, está colorindo, está tratando o som, já prepara o seu material de venda todo para ele, porque aí você vai ter que ir atrás de uma distribuidora para distribuir para o festival, ou se você mesmo vai inscrever, você já tem que ter materiais que são chamativos, assim. Muitas vezes a gente recebe aqui o filme, a gente olha o cartaz e a logline primeiro antes de ver o filme. Tá. Isso já é a porta de entrada, né, do seu filme. E a gente percebe que tem filmes incríveis, a gente recebe, tem filmes aprovados, assim, e depois a gente fala, fulano, mas, né, troca esse cartaz, não tá bom, não. A gente só aprovou porque a gente depois viu o filme que era muito bom, sabe? Mas poderia não ter aprovado. Se você recebe um volume muito grande, às vezes, num festival, você tem que se programar para você estar com o seu material todo pronto, para você conseguir se inscrever nos festivais sem ser de última hora. Os curadores, eles começam a assistir assim que o material chega. Sim. Então, aquele que se inscreveu no primeiro dia, o filme dele já está sendo curado. Se você se inscreve na última hora, o curador já vai ter cansado de ver 400, 500, 600 filmes ali, sabe? Então, tem que ter todo um planejamento que você tem que fazer ainda na sua pré-produção, enquanto você está ali muito apaixonado pela sua ideia, sabe? Muito legal, até porque é o que a gente falou, né, nas outras vezes. Eu produzo para premiar e aquilo virar grana, porque a gente não pode esquecer Sim. que custa grana produzir, e aí eu faço mais, e só assim, porque se eu faço só pelo amor à arte, lindo, maravilhoso, e não cuido disso, aquilo vai morrer ali, que é o que você falou, eu não tenho como trabalhar. Né? E quem vai ver também o seu filme, né? A gente faz filme para ser visto. Exatamente, isso mesmo. Então, e um desafio de quem produz curta-metragem no Brasil? Olha, é até legal isso. A gente estava conversando aqui antes, eu e o Dani, que a gente fez uma pesquisa também, antes da gente entrar nessa questão dos dados da curadoria, de quais eram as maiores dificuldades dos produtores e tudo. E o primeiro é sempre dinheiro, né? As linhas de incentivo são muito poucas, assim, e tendem a diminuir ainda mais. O segundo era a distribuição, que a distribuição realmente é um negócio, é um mercado que não é muito ensinado na faculdade, que as pessoas precisam de estudar muito. E quem se especializa em distribuir sabe muito, então procura essas pessoas para distribuir o seu produto. E eu acho que o terceiro, que na verdade é o primeiro, né, que acho que é o que causa esses dois, é a falta de valorização da arte nacional, assim. E isso é grave, a gente sabe que isso é geral, isso é com todas as artes, né, eu me formei em dança e atuação, então trabalhei muito tempo com teatro e com balé, e é a mesma coisa, não muda. Se a gente for conversar com o músico, vai ver que é a mesma coisa em todas as áreas culturais, né, artes plásticas e tudo. Existe um projeto de desvalorização da educação e da cultura brasileira, que é um projeto muito maior do que a gente. E a gente sente isso até com os próprios produtores, às vezes, de pessoas falarem assim, mas eu não vou pagar R$5 para ver filme brasileiro, não. Mas paga 30 para ver Netflix, entende? E, enfim, é realmente nadar contra a maré e é buscar apoio, é buscar, tipo, você, Lilian, buscar todo mundo se dar a mão. Porque, né?
essa troca. Realmente é muito complicado, assim. Teve uma vez que a gente fez uma publicidade falando assim, pausa um pouquinho o Netflix, vem assistir filme brasileiro. Teve uma quantidade de hater na publicidade, assim, absurda. Tipo, a gente não estava falando nunca mais assista, cinema americano é ruim, não é isso. É legal, eu também assisto, a gente assiste, a gente gosta. Mas se a gente não valorizar a nossa própria cultura, se a gente não assistir filmes e ter como referência os nossos filmes brasileiros, a gente também não vai conseguir ter força para lutar para o mercado de trabalho aqui dentro nessa área, né? Mais um episódio de Mulheres no Audiovisual. Nós temos encontrado pessoas incríveis, mulheres maravilhosas, produzindo coisas lindas no audiovisual. E é isso que é a tônica da nossa conversa aqui, toda segunda, às 8 horas, aqui no perfil da TV Super Cinema. É mostrar, de fato, que a mulher tem produzido no audiovisual. A minha convidada da semana é uma graça, gente. Ela também atendeu o meu convite super rapidinho, foi muito solícita, com desejo de compartilhar, tem já uma história aí para contar, e vai compartilhar hoje sobre a construção de personagens, né? Um mundo maravilhoso. Eu disse a ela nos bastidores, nós conversamos um pouquinho, e falei que é um assunto que eu amo, e eu não sei se o tempo vai dar para a gente conversar tudo. Eu vou chamar para apresentar a vocês Beatriz Góes, mais conhecida como Bea Góes. Seja bem-vinda, Bea. Gente, boa noite, Lília. Muito obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês hoje, estar participando desse programa, que tem uma iniciativa tão bacana. Também acho que a gente precisa valorizar a mulher como uma mulher que produz, como um indivíduo, um profissional que também tem sua força laboral e que traz suas contribuições para o mercado. É isso aí. Então, aqui para falar de um tema sensacional, né, que é a construção de personagem. Já vou adiantar para o pessoal que está aqui, né, que eu vou focar bastante aqui em narrativas populares, né, acho que a gente está num momento muito frutífero do mercado, né, a gente tem a entrada de muitos players internacionais chegando, né, e eles trazem com eles uma exigência, né, de que o mercado, enfim, a gente precisa trazer retorno, né, são narrativas que precisam trazer retorno. Né? E isso faz com que a gente precise entender, né, como que são feitos esses personagens populares. É muito legal, vocês já viram, né, a força, a pegada, e aqui veio Dona Bea Góes, ela tem uma linda, combinamos de branco, entendeu? Para fluir a conversa ainda mais gostosa. Bea, deixa eu te apresentar com a questão, né, do seu currículo, da sua bio. Você criou o canal Narratologia no YouTube, né? Eu sou fã, assisto vários ali, gosto do jeito. Deixa eu te perguntar, da região do Brasil você é com esse sotaque gostoso aí? Eu sou de Manaus. Manaus. É até legal de citar, né? Porque pelo menos eu, enquanto eu crescia, né, eu não tinha nenhuma referência, né, de pessoas que trabalhavam no mercado audiovisual aqui, porque o mercado audiovisual aqui é praticamente inexistente. Né? E assim, por isso que eu sempre falo por aí, qualquer live, qualquer coisa, eu falo, não, eu sou de Manaus, meu sotaque é de lá, eu sempre marco muito meu sotaque, eu acho bacana também. E é muito rico, né? Porque realmente teve que buscar algo de verdade, não é algo que foi natural, porque quem está no eixo Rio-São Paulo é natural, mesmo que você não vá trabalhar, mas já teve o contato com alguma coisa, né? Quem é fora desse eixo é mais ainda por paixão e vocação mesmo, né, que faz, porque teve que sair para trabalhar, né? Exato. E aí você também é roteirista, foi roteirista do curta-metragem Só Olhando, e é roteirista hoje da websérie Quarentenados, ambos são veiculados no YouTube, é isso? Vai falar um pouquinho? Isso. Pode falar. O Só Olhando, ele tá no YouTube, tá já com mais de 300 mil visualizações, vocês podem jogar aqui depois da live para assistir. E Quarentenados foi uma série que a produtora, ela me ligou, a Gabi Lopes, que é a produtora executiva, e ela queria aproveitar, foi logo no início da pandemia, ela queria muito aproveitar o formato que ainda estava nascendo, de séries para o Instagram. Então, foi uma série, a gente produziu, tem super elenco, Isabela Santoni, Fábio Rabin, a própria Gabi Lopes, né? Então tem um elenco super bacana, e a gente fez para o Instagram 6 episódios e a segunda temporada. Não é YouTube, é para o Instagram, isso mesmo. Isso. E aí você agora também está fazendo mestrado, né, em cinema,
Fala um pouquinho aí dessa experiência, como é que está sendo? Exato. Eu vim para São Paulo para cursar letras, na realidade, na USP, cursei, terminei e tudo, e já vinha me aproximando muito de roteiro, né? Meu primeiro ano de faculdade foi quando eu já tinha tido contato com o roteiro, né? Eu já tinha feito um curso de cinema em Los Angeles, mas que foi quando eu conheci tudo mais, quando eu comecei a ter uma noção, mas foi quando eu entrei no primeiro ano de faculdade que eu conheci a roteiraria, e daí que eu comecei a estudar roteiro mesmo, assim, né? E quando acabou a faculdade, eu percebi que eu tinha essa vontade de ensinar, de compartilhar, até por conta do canal, né? Sim. E daí decidi fazer o mestrado, e estou fazendo lá o mestrado, e no meu mestrado estudo justamente o melodrama em séries. Muito legal, muito legal. Vai estar trilhando uma carreira maravilhosa e só vai contribuir com a produção audiovisual. Então, por que a gente tem que se preocupar? Você já disse, né, de que é um produto que a gente tem que entender, mas se a gente falar de construção de personagem no geral, por que é tão importante? O que é esse bichinho de personagem numa história? Porque eu dou risada com seus vídeos. Você fala assim, você quer escrever um roteiro? Você vai sentar lá e escrever um roteiro? Não, existe um monte de papo. A gente tem que parar e pensar primeiro no personagem. Exato, existe um dilema, né? O que é mais importante? É plot ou é personagem? Depende, né? Tá. Depende do tipo de projeto, depende da proposta, depende da premissa, né? Então, são variáveis que a gente precisa sempre levar em consideração. Mas o personagem, ele é o caráter, né? E desde a tragédia grega, desde o início, a gente sempre teve esse caráter, esse indivíduo que carregava o conflito, né? E qual que é toda a proposta de uma narrativa que ela visa trazer um engajamento maior com o público? É fazer com que o público entenda. E uma das coisas que o público entende é quando ele se identifica, né? E se a gente tem ali um personagem humano em conflito, que está com algum problema, está com alguma problemática, que a gente se relaciona, putz, aí já... É isso, exatamente, estamos juntos, entendeu? É isso aí, entendeu? Né? E tem algumas coisas que você pode fazer para roubar no jogo, assim, para fazer com que o seu público goste mais rápido, né? Do seu protagonista. Aí eu já vou dar aqui um desses recursos, que é, por exemplo, você fazer o espectador sentir pena do seu personagem, né? Porque a gente é inevitável, né? A gente torce para o injustiçado. Então, você ter um personagem que sofre injustiças é algo que mexe muito com a gente, principalmente com o nosso público. E aí eu vou sempre puxar para o melodrama, gente, porque tem até uma citação de um autor que eu estou estudando na minha pós, que ele diz o seguinte: a história da narrativa no audiovisual para a massa é a narrativa do melodrama. Né? Só que o problema é que, assim, o problema do melodrama é que às vezes ele é muito superficial, né? É aí que a gente tem que tomar cuidado, né? A ideia não é essa, né? Que ele fique superficial e fique tapa na cara, novela mexicana, usurpadora, não. A gente usar, assim, na medida certa, né? Agora, essa medida certa é aí que a gente tem que mirar, nessa medida certa. E a injustiça no melodrama, ela está muito relacionada com essa questão do sentimentalismo. Então, é você deixar o personagem, fazer com que esse personagem tenha passado por situações difíceis, tenha passado por situações que ele sofreu violências, etc. E isso já faz o espectador gostar mais dele, né? Mas, enfim, como a gente vai tratar aqui logo mais na live também, tem vários outros elementos que você leva em consideração na hora de construir o personagem. Isso é só um pequeno elemento que eu trouxe aqui por enquanto. Então, eu até escrevi aqui para não esquecer de dizer, um dos elementos dessa questão da identificação é trabalhar com perdas e crises, né? O seu personagem precisa enfrentar uma perda, precisa ter uma crise para que haja, porque nós, seres humanos, vivemos tudo isso, né? Na verdade, o personagem é um discurso, né? Ele é um discurso
Isso, é a forma como eu, espectadora de um filme ou leitora de uma obra literária, vou viver aquela história, é por meio do personagem, né? Às vezes, até por isso que a gente às vezes gosta até do vilão, não é? Não tem vilão que a gente gosta, porque os vilões mais complexos, mais construídos lá com camadas mais profundas, você sabe que ele não é vilão à toa, gente. Ninguém é ruim de graça. Exato. Ele está ali, na verdade, aquela máxima, quem bate é que apanhou, né? Quem é a arma de ataque é a maior defesa, todo comportamento é um pedido de socorro. Então você sabe que, coitado, ele não é também tão ruim assim, olha a história dele, e quando a trama traz tudo isso, fica muito mais gostoso, né? Então, os personagens é perda e crise, um pezinho para virar melodrama mesmo, um pezinho para a gente fazer. Exato, e é aí por isso que eu gosto de chamar atenção pro gênero do melodrama, né? Porque assim, vamos saber dosar, gente, vamos tomar cuidado, né? E a Lilian trouxe um ponto muito interessante. Eu até vi que na divulgação você trouxe o Coringa, por exemplo, né? De exemplo. Né? E o que acontece no caso do Coringa, né? Quando a gente tem um personagem, isso daí, gente, qualquer livro bom de roteiro, ele traz esse conceito de falha dramática. Então, é um personagem que ele tem ali um problema, tem o que eu chamo muito de problemática de caráter, e a narrativa serve para consertar essa problemática de caráter, né? Eu sempre coloco consertar entre aspas, porque é um problema de caráter, não é que você conserta, né? Que transforma, né? Tem toda uma questão do insight. Cada vez mais, a gente está num momento em que a gente não se conforma com um personagem que ele só tem um aspecto de falha dramática e daí ele vai e soluciona aquilo. Né? A gente está cada vez mais preocupado com personagens que têm mais de uma camada. A gente também quer saber de personagens que tragam uma complexidade um pouco maior. Então, se essa live estivesse acontecendo talvez há uns 30 anos, talvez eu dissesse aqui, eu falo, gente, não, assim, é uma falha de caráter, vai só nessa falha de caráter o tempo inteiro, você não sabe mais, não foge do assunto e tal. Só que hoje a gente tem essa problemática de caráter e a gente gosta de dar umas pitadas, assim, nesse personagem. O Coringa, por exemplo, ele é um caso muito atípico. Ele é um caso muito, muito atípico. Porque o Coringa, no fundo, ele é um anti-herói. Ele não é um herói clássico, né? E qual é o conceito de anti-herói, Bé? O conceito de anti-herói é um protagonista que comete atos imorais. Ato imoral, por exemplo, matar, que ele comete lá no segundo ato do filme, ele mata. Né? Isso, beleza, todo mundo aqui, espero, sabe que não é ok matar, a gente concorda com isso, né? E tudo mais, é algo que a gente condena na nossa sociedade, né? E é isso, o anti-herói é essa pessoa, tipo o Breaking Bad, que faz drogas, né? E também é considerado imoral, né? Então, esse é o anti-herói. E para você amenizar o anti-herói, beleza, por que eu vou gostar desse cara que mata? Né? E aí vem o outro lado, né? Se fosse antigamente, né? E antigamente isso acontecia tanto com o herói. Isso. Acontecia tanto com o herói quanto com o vilão, né? Era assim, você é uma coisa e basta, acabou-se. Né? Então, o vilão antigamente ele era 100% malvado. E agora não, agora você tem esse anti-herói. Como é que eu construo esse anti-herói, né? Como é que eu dou esse outro lado da camada? Putz, mas ele é doente, sabe? E ele tem uma doença que ele não se controla, né? Que ele fica nervoso. Putz, ele foi fazer um stand-up e todo mundo riu dele, mas não riu porque achou engraçado, riu porque ele tava ridículo, né? E ele leva a porrada na rua o tempo inteiro, né? Então, assim, você dá 5 minutos de trama, você já tá do lado dele. Você vê aquele doido lá correndo, coitado, ele pode matar, pode fazer o que for, que você vai estar ali do lado dele, entendeu? Então, assim, são recursos que a gente usa para poder amparar essa nossa escolha de personagem. E eu queria aproveitar, Lina, já que a gente tocou nesse assunto do anti-herói, só trazer um pouco o conceito do vilão, que é um conceito que eu acho muito bacana. Né? O vilão, gente, ele é um personagem que ele nasceu ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna,
E o que era o vilão? O vilão era aquele indivíduo que morava fora do feudo. Se a gente for lembrar, o feudo, ele era quase uma cidade-estado que tinha um poder religioso muito forte, né? Tinha a Inquisição e etc. E essa pessoa que morava fora do feudo era essa pessoa que não era religiosa, que estava afastada, estava fora, essa coisa do forasteiro, do estrangeiro e tal. E essas pessoas ficavam numas vilas. Então é daí que vem vilão. Vilão vem de vila. Então é dessas vilas que ficavam fora dos feudos, né? Então é por isso que o vilão é essa pessoa malvada e tá sempre nas sombras, etc. E é um conceito que até a gente vê em filme de criança, até tá caindo um pouco, né? Quando a gente procura vilão, tipo o filme Frozen, tem um pouco disso. Você não tem ali um vilão mesmo ali naquele filme. Até o menor vilão tem uma explicação, tipo, não, mas é porque eu era o filho mais novo de 13 irmãos, eu nunca tive atenção, e não, sabe? Você tem ali uma micro explicação que seja, né? Então, eu acho que é algo pra gente comentar, né? Aproveitando que a gente tá falando de personagem, eu acho que esse personagem do vilão é um que sofreu muitas mudanças ao longo dos séculos, das décadas. Eu acho que essa construção mais, né, com mais elementos, mais detalhadas, ela faz com que a gente saia de um filme desse, por exemplo, né, você pensando muitas coisas, né? Aquilo faz você, fora chorar do começo ao fim, que nem a Gabriele está dizendo aqui, que ficou no filme, você sai com a sua cabeça, né, virando, você fica questionando um monte de situações, a situação da criação que ele foi submetido, toda aquela história, aquele riso nervoso, na verdade ele cansou de chorar, e aí ele ria. Você realmente, óbvio, nada justifica a ação dele, mas você promove que a pessoa não saia só dali como um mero entretenimento, mas aquilo leve alguma coisa, né? Aquilo construa alguma coisa para ela. E às vezes até o próprio caráter de quem assiste muda, né? A gente não só transforma, né? Não existe só a transformação do próprio personagem em si, baseado lá na jornada do herói, mas também de quem assiste. É incrível um personagem conseguir promover isso, uma história conseguir promover isso, né? Mas como que a primeira inspiração, assim, de onde surgem esses personagens? De onde a gente traz eles e estabelece, aí começa aquele processo. Mas de onde ele vem? Qual é o processo de construção, o início? O processo de construção de personagem, ele muitas vezes está muito relacionado com o processo em que a gente começa a desenvolver nossa narrativa propriamente dita, né? Por exemplo, nós, roteiristas ou produtores também, muitas vezes produtores trazem ideias também, né, para desenvolver junto do roteirista, é comum essa construção inicial de um personagem. Eu quero contar uma história de uma pessoa que é né? Então, você geralmente vai um pouco por aí, né? Então, é um pouco difícil da gente dizer quando começa. Mas, beleza, iniciou-se de alguma forma. Às vezes, vem pela trama. Eu queria contar uma história de uma perseguição, sabe? Às vezes começa daí. Então, às vezes o personagem, às vezes a história é parte dele, ou às vezes a gente cria o personagem para a história. Né? E daí, exato, e daí são abordagens diferentes, mas no fim você vai usar a mesma técnica. Né? E é algo que eu uso bastante, né? Por isso que eu falo muito que é importante que a gente leia livros, que a gente estude dramaturgia, que a gente entenda como é que a técnica é feita, porque se você não entende, é muito comum que você se perca nesse início. O que a Lilian falou aqui para eu compartilhar com vocês e tudo mais, é muito baseado em Ibsen. E tem muito num livro do Lajos Zegri, chamado The Art of Dramatic Writing. Ele traz muito, ele debate muito personagem. Para ele, personagem é a coisa mais importante que tem numa peça ou num filme. Né? E tem essa coisa do personagem tridimensional. Então, sempre que eu começo, de onde vem essa coisa do personagem? Acho que a gente traz muito, é comum a gente se inspirar, né, por pessoas que a gente conhece, por situações, etc. Mas chega um momento em que a técnica tem que entrar. Olá, Facebook e pessoal do Super Cinema. E também aqueles que vão nos assistir depois. Então, se você está assistindo, vai curtir ao final,
achar que o conteúdo vai contribuir, você compartilha com outras pessoas, compartilha com amigos, com pessoas que gostam de um audiovisual muito bem produzido e um audiovisual feito por mulheres. E a minha convidada dessa semana é muito legal, eu a conheci recentemente, no encontro, super feliz que nós tivemos um curso super interessante, e tem, ó, um portfólio lindo, anos já de carreira para poder acrescentar sobre a função do continuista. Eu não vou falar muito, não, sobre ela, vou deixar que ela se apresente um pouquinho, mas olha só, vou ler aqui para não deixar nenhum detalhe de fora, ó. A Ana Lígia é formada em rádio e TV, começou sua carreira como assistente de produção, mas logo se encantou pela atividade de continuista, pela continuidade. E hoje já são mais de 15 longas. Então, você acha que ela não vai poder contribuir conosco nessa conversa? Então, eu quero dizer, seja bem-vinda. Pode chegar, Ana Lígia. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Você Feliz de estar aqui contribuindo. Ah, que bom. Eu fiquei feliz de você ter dito sim. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou arriscar convidar para ver se ela vem conversar comigo. E você prontamente disse sim. A gente vê que gosta do que faz, sabe, né, do que está falando. Então, rapidinho você disse ok. O meu muito obrigada. E seja muito bem-vinda. Fique em casa. A gente aqui está conversando, tomando um café ou uma água ou um suco junto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Você gosta que chame de Ana Lígia? Eu sei que o Fernando de Lígia. Tanto faz. Eu gosto de ver a mágica acontecer. Cada um me chama por um nome. Ai, que legal. Então, tá vendo? A questão de identidade, a pessoa já resolvida, ela não, né, nem se preocupa com essas coisas. Então, eu tenho até vários apelidos, tem filme que eu faço que nem sabem o meu nome. Eu tenho uns apelidos aí que diretores me dão, é até engraçado, mas fica à vontade. Então, no finalzinho da pauta, você conta pra gente essas curiosidades, então. Quando a gente conversou fora, né, eu falei, Lígia, o que a gente vai falar sobre a sua atividade? Qual é o foco? Porque eu imagino que tem aqui conversa para 3, 4 horas, 4, 5 lives, né? A gente teve que pensar direitinho o que falar com relação a essa atividade. E a gente pensou, você sugeriu da gente falar sobre a atividade do continuista na pré-produção. Porque até eu mesmo, antes de começar a estudar um pouquinho, que eu já caminhei nessa questão do audiovisual, a gente acha que é só a medida do copo, né? Que o continuista vê da próxima cena, vê se o cabelo está ajeitado, o que não é ruim, o que não é pouca coisa, é muita coisa. Não sei se você viu, a gente compartilhou a live mostrando alguns erros de gravação, alguns erros de continuidade, não gravação. Clássicos, tem até o copo do Starbucks na cena do Game of Thrones. Isso é grave. Polêmico, é grave. A gente não sabe se é ou se não é, mas enfim. E aí a gente vê que são detalhes, mas não é só isso que se resume a função do continuista, né? E foi por isso que você sugeriu da gente dizer da atuação dele já na pré-produção. Por quê? Que a gente, então, escolheu falar. Qual que é a importância para você, profissional, já há 10 anos nessa área? Conta para a gente. Tá, joia. Eu gostei de estar aqui para falar sobre continuidade, justamente por causa disso, né? Porque há um equívoco, né, na hora de entender qual é a função do continuista, e não só com o público leigo, né, quem não é da área. Às vezes, na própria equipe, às vezes há uma confusão, assim, um pouco de especificidades da função, né? E acaba que, né, sempre quando me perguntam, mas o que um continuista faz? Sempre vem, já sei, aquele cara que vê se o cabelo tá igual, né, a coisa do copo. E até alguns exemplos que eu sempre falo, que tudo vai na conta do continuista, né? Por exemplo... o copo do Starbucks foi na conta do continuista, não foi na conta do contra-regra que tinha que checar se o cenário estava... É um erro de continuidade. Um dos exemplos que vocês colocaram, eu queria até deixar de observação, no Clube de Compra Dallas, aquele o filme se passa em 85, e tem um quadro atrás com um carro que só foi... Lançado mais tarde, em 2011, aí já foi para conta de quem? Do continuista, né?
Só que o continuista, com certeza, o continuista do Clube de Compra Dallas deve ter falado, ó, esse filme se passa em 85, né? Devia estar claro para todo mundo. Agora, você já imaginou o continuista pegando todos os objetos de arte, todos os figurinos e checando para ver se não é do continuista, né? Não é uma especificidade do continuista. O continuista tem que falar, ó, esse filme se passa numa cronologia, vai de 85 a 90, por exemplo, dando um exemplo. Então, os outros departamentos também têm que se atentar a isso, né? Agora, então, mas assim, eu gosto de falar sobre continuidade porque fica caindo na conta do continuista. Eu vou limpar a nossa margem. É isso mesmo, mas eu acho que até essa questão da produção, né? O set é um organismo vivo, né? É uma coisa. Até hoje eu estava escrevendo uma questão para a gente fazer uma série na ForMovie, falando dos processos e da pré-produção. É uma orquestra, né? E o produtor, ele está ali olhando tudo, mas cada um tem que tocar a sua viola correta, porque senão não vai dar certo. É o que você falou, imagina, o diretor de arte traz todo um projeto, ele estava na análise técnica do roteiro, ele estava na ambientação, na contextualização de toda a história que vai ser contada. Se você for olhar cada objeto, você não vai fazer mais nada. Você precisa ser continuista para cada detalhe, né? Essa Exatamente. Cena do copo da Starbucks, o ator também tomou e deixou ali em cima. Exatamente. Então, e todas as funções, muito se fala da função já no set de filmagem, que é a parte que mais chama atenção, né? Mas tem uma pré-produção antes, né? De, às vezes, 2 meses. O continuista sempre chega catando cavaco ali no final. Eu sempre brinco que toda vez que eu entro num projeto, é sempre a primeira uma briga. Tipo, não, a gente precisa vai ser um longa, 2 semanas, é uma série, 3, 4, é uma briga para você explicar por que você precisa entrar com tanta antecedência. E a sensação que eu tenho é que eu chego na pré, ponho um patins assim, subo numa ladeira, e o executivo fala, vai, minha filha, me empurra a ladeira abaixo, e eu vou, tipo, catando cavaco, porque daí a equipe de figurino já fez a decupagem, quer bater comigo. Então eu pisei na produção, disse, vamos bater, falar, amiga, eu nem vi o roteiro ainda direito, não decupei, então eu preciso de um tempo. E a sensação é essa, de estar correndo atrás, descendo a ladeira de patins. Mas no final dá certo. Essa questão da entrada do profissional na fase é tudo questão de orçamento, né, Lígia? Às vezes Sim. Só chega depois porque não tem orçamento para... E aqui no Brasil a gente sabe como é que é, né? Então, cada vez enxuto, e eu brinco que às vezes a gente tira leite de pedra com as coisas, né? Uma produção que sai com aquele orçamento. Não, só muito trabalho, muita competência para chegar, porque um patins numa ladeira tem que ter competência para poder realizar, né? Então, essa história que você fala, chega antes, estuda antes, ambientaliza, faz a parte da construção de todo, né? Esse contexto da história que vai, para poder ser o parceiro e ajudar, né? Olha, mas esse carro que está aqui é a data, ambientar essas questões para não acontecerem os furos lá na frente. A gente estava na aula outro dia e você comentou, o diretor bravo, mas você não viu isso? Não, mas eu não sou roteirista. Não sou eu que escrevi, eu só estou aqui para executar o trabalho. E é uma orquestra. Que é uma parte específica de uma pesquisa, né? E aí, então, quando a gente chega no projeto, né, muitas vezes a gente já leu o roteiro, mas a gente leu assim, para você entender o tamanho do projeto, né? A primeira leitura nunca é tão específica, né? Tão detalhada. E aí você vai decupar o roteiro, né? Cada função vai decupar olhando para as suas questões, né? O continuista, então, ele olha principalmente para o roteiro em si, né? Porque é aquilo que eu também comentei no nosso curso. Quando a gente chega para filmar, aquele roteiro já teve várias versões, né? Então, já cheguei lá com versão 10, sabe? Versão 11. E aí eu chego lá com a cabeça fresca, não tinha lido o roteiro ainda. Então, quando eu leio, eu vou vendo algumas pontas que ficaram soltas, que às vezes eu não entendo. Eu falo, mas onde que me explica? Isso aqui tá com cara de sobra, de alteração de roteiro. Aí, então, a gente... Isso, de tratamento. Então, você primeiro faz aquela leitura para entender o sentido da narrativa, né? Se está fazendo sentido, tudo, você vai anotando algumas coisas que ficarem estranhas para você tirar a dúvida com o diretor. Você faz a cronologia, que a cronologia
é importante para o filme inteiro. Você saber quanto tempo se passa, quando muda dia cênico, se está fazendo sentido. Já aconteceu de pegar projeto, por exemplo, que o dia cênico era interminável. Assim, gente, aconteceu muita coisa nesse dia cênico. Não tem tempo. E aí vai dando aquelas coisas de roteiro de 24 horas, né? Aquela série 24 horas que se dava tudo num dia. Não acaba nunca, né? Acaba só quando acaba o episódio. Sim, mas às vezes no longa você percebe que você tem que marcar alguma coisa que passou um tempo ali, né? Então você dá uma analisada nisso também. A cronologia é sempre muito importante. E quando você faz um projeto também que não é linear, né? Não é tipo, então começa aqui, vai seguindo a cronologia. Não, ele vai e volta, tem flashback, são tempos paralelos. Que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar com relação a isso, porque por mais que seja uma história linear, e a gente está estudando um pouquinho isso lá com o Fernando, por mais que a gente está vendo isso, por que precisa da função de um continuista para verificar essas questões maiores? Porque a história, muito embora ela seja linear, ela conte uma história, né, contando o tempo cronológico, como a gente percebe, ela não é gravada desse jeito, ela não é produzida desse jeito, né? Então, aí, ele é cortado, né, picado aí, de certa forma, para poder economizar no orçamento, agilizar as questões de uma cena no mesmo cenário, uma cena numa mesma locação. Então, por isso que é preciso ainda mais entender isso, de como eu vou fazer. Eu imagino quando você pega essa história e aí a gente começa o processo de decupagem do roteiro. Você mandou algum material? A gente pode começar a compartilhar aqui? Pode. Falar em cima dele. Vamos ver aqui o que a gente... você mandou essa observação aqui do roteiro já decupado. Esse, então, é depois que você já teve o acesso... Aqui? Foi? Eu tô vendo só roteiro já decupado. Isso, a gente vai botar aqui o próximo. Aí. E aí você já pegou o roteiro em mãos, você já está com ele você já viu esses detalhes e começa a fazer essa bagunça aqui que vocês fazem no papel. O roteiro que está inteirinho não está funcionando, né? Olha lá, ó. Esse aí é um exemplo. Esse daí é um exemplo do roteiro que já está, inclusive, já foi filmado. Tá. Mas eu coloquei esse exemplo para a gente ver como... Bem, primeiro que as cores, assim, nem todo continuista trabalha desse jeito com cores. Eu trabalho assim, cada continuista tem seu método, né? O que funciona para ele. Uhum. Eu gosto de fazer assim porque já fica acostumado. Então, você sabe que laranja dependendo do projeto, laranja é sempre personagem. Ou aí eu não sei, não estou enxergando direito, mas cada um por exemplo, nesse roteiro, tudo que é laranja é personagem, tudo que é verde é arte. Cada cor, então, na hora de continuista tem que ser isso, o continuista tem que ser muito organizado, porque sempre vai vir alguém perguntar uma coisa, você não está esperando. Então, quanto mais organizado você tiver, mais você consegue, se você não tiver resposta na ponta da língua, você consegue identificar rápido essa resposta. Aí vocês podem, esse aí é o roteiro do Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, é um filme que eu adorei fazer. E aí você percebe, por exemplo, que embaixo eu coloquei mais Chico Criolina e mais Olga, porque eram personagens que não estavam citados no roteiro, mas eles estavam na cena. Então, por exemplo, aí eu tendo esse controle, eu consigo ajudar, às vezes o assistente de direção que está fazendo análise técnica também, colocando no movie lá, onde vai sair tudo, às vezes eles não colocaram esses personagens, aí eu vou lá e falo, olha, aqui também tem essa galera, porque na cena passada eles estavam, eles continuam nessa cena, apesar de não estar escrito no roteiro. Então, é esse trabalho em conjunto, né, porque vai que no dia esquecem de chamar eles, então todo mundo tá sabendo que eles estão lá. E aí isso na pré, eu já bati com o figurino, que eles estão naquela cena, então o figurino já sabe que eles estão naquela cena também, e com que roupa que eles estão. Você pode ver que aí eu coloquei R4, se não me engano, é isso. Deixei pequenininho para mim. R4, que é o número da R, que a R é a roupa. Então, tudo isso é visto na pré. Nesse caso, esse roteiro está arriscado, porque é uma cena que já foi filmada,
né? Tem a data ali que eu coloco, a diária e a data que foi filmado, sempre para me organizar. Às vezes eles querem perguntar alguma coisa daquela cena específica, então eu olho ali, já vi que dia foi, já corro no boletim, já consigo me organizar. Tem que ser muito organizado. Geralmente você trabalha sozinha nesses projetos que você fez? Você era a única continuista que estava nos projetos, ou você já teve que compartilhar essa atividade com outros, Lígia? Sim, então, depende muito do projeto. Longa, depende do longa. Às vezes é um longa com baixo orçamento, é um longa que é um pouco mais simples, assim, você consegue até fazer sem assistente. Tá. O Cine Hollywood foi um desses que eu fiz sem assistente. Mas, por exemplo, série é impossível você fazer sem assistente, porque a quantidade de material filmado no dia é muita coisa para processar depois do set. Então, é fundamental que você tenha um assistente. E aí, longa, depende muito do tipo de longa. Tem longa que você consegue fazer sem assistente, tem longa que você precisa, porque é muita figuração, muitos personagens, aí varia. E tem projeto também, que eu já fiz, por exemplo, série, que tinha 2 continuistas. Os exemplos depois que eu vou te mostrar da Bíblia, quando chegar lá, é isso. São 2 unidades filmando ao mesmo tempo. Então, aí você tem que ser mais organizado ainda, né? Porque você... Como que alguém... Se eu fosse trabalhar com você ia ter que me dar uma semana de aula para me falar... Olha, isso aqui se funciona, né? Porque é muito detalhe e é muita... Eu trabalhar sozinha com essas anotações, tudo bem, é o que você falou, a gente determina o padrão e eu vou seguindo. Mas se eu tenho um assistente ou se eu tenho outra pessoa, é mais complicado ainda, né? Manter organizado, porque se a gente não deixa o discurso único, isso vai virar, ao invés de ajudar, vai virar uma bagunça, né? Olha o quanto de anotação tem ali embaixo, que foi você que acrescentou os detalhes da cena, né? Foi você que acrescentou esses detalhes. Sim, mas aí é um caso dos personagens que não estavam citados no roteiro, mas que eu coloquei um por um para bater, para ver se estava na ordem do dia, se ia chamar eles direitinho, se bater com figurino, ó, tá todo mundo aqui com essa R. Então eu sempre coloco a mão, tal, ou na Bíblia direto, para não esquecer que eles estão lá. Tem várias fotos lindas aqui. Conta pra gente um pouquinho, fala desses lugares aí que você viveu, que você produziu e viveu com essa gentarada linda aí, ó. Você e a dona Fernanda. Dona Fernandona. Que foi aí? Gente, primeira vez que eu vi Dona Fernandona, fiquei até meio pã. Foi um filme que eu fiz com o Andrucha, que chama O Juízo Final. Certo. E quando eu cheguei, o Andrucha falou assim, para tudo que você está fazendo e vai bater texto com a Dona Fernanda. Gente, foi assim, tipo... É que eu também sou atriz, já trabalhei um pouco com teatro, então na hora que eu me vi na frente dela, batendo texto com ela, assim, foi assim, eu não esqueço jamais desse momento. E da generosidade dela, tá vendo? Eu lembro que eu mostrei essa foto pra ela depois, porque esse aí foi o Steel que tirou. Aí eu falei, Dona Fernanda, tiraram uma foto linda nossa. Ela olhou e falou assim, 2 comadres. No papo. Ela era muito, muito legal. E assim, ela era muito generosa com os colegas atores dela também. O processo de passar a cena era impressionante. Eu lembro que eu ficava assim... É uma aula que eu tô tendo aqui com ela, né? Então foi muito legal nesse sentido. Sempre mas quando chega uma pessoa... né, como ela, assim, eu lembro que bateu uma emoçãozinha, assim, né? Mas é muito gostoso. Que bom que você teve retratado isso, né, para guardar, é a sua história, isso é muito legal. Esse filme da Dona Fernandona, eu desmaiei, literalmente, no set. Fui embora do set pro hospital, acordei no caminho do hospital de estresse, assim. Aí no dia seguinte, cheguei lá, Dona Fernanda, minha filha, você precisa se alimentar. Eu, Dona Fernanda, minha avó, parece a vovó falando, sabe? Que delícia, é muito querida, ficou mais querida ainda por cuidar de você, né? Que legal. Ela chegou, minha filha, você está bem? Fiquei sabendo que você desmaiou, você está se alimentando direito, você precisa se alimentar. Dona Fernanda, vou desmaiar de novo, só para ouvir você falando isso. Mesmo da produção, foi realmente, acho que não para comer, não para fazer nada, foi isso mesmo que causou você?
foi muito estresse, era um projeto complicado, a locação era complicada, e eu lembro que esse dia eu falei assim, eu não vou me estressar mais, chega, eu vou fazer o que eu posso, não vou me estressar mais. Era um filme que passava do horários todo dia, então eu acordava eu trabalhava assim, virada, sabe? E aí, não vou me estressar mais. Aí eu tava tranquila aquele dia, sabe? Eu tava até ajudando a galera a fazer o deslocamento, a gente ia filmar numa cachoeira, noturna, com chuva artificial, assim, vamos lá. E eu tive um piripaque, minha pressão chegou a 6/4. Eu cheguei no hospital, assim, desmaiadona. Você já tinha dado o comando que você não ia mais se preocupar e nem estressar. Para o seu corpo corresponder à ordem, você apagou. Olha que maravilha. Aí você, nem vai pra essa cachoeira que você vai se estressar. Né? É mais ou menos isso. Lígia, uma dica que você pediu? Uma dica, por favor, uma dica. Para quem gosta desse assunto e tem mais curiosidade e talvez queira se lançar para o trabalho. Tá. Eu acho que talvez a dica que eu fale que eu acho mais importante, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, sempre que você começar, quem está começando no cinema, vai ter sempre alguém que vai dar o pitaco infeliz, que vai falar, não reclama que você vai se queimar, aí ninguém vai chamar você para trabalhar. Não ouça isso, porque senão você vai ser muito explorado, vão pisar em você. Reclame, não reclame tipo de brigar, reclame tipo assim, você tem seus direitos, sabe? Tá no contrato, tem um sindicato que ele tá te ajudando. Se você baixar a cabeça para tudo, é complicado. Tem produção que vai cuidar muito bem disso, mas tem produção que vai deixar tentando passar, e se você... E o primeiro projeto que eu fiz, me falaram, não reclama. E eu fiquei por muito tempo trabalhando com medo. Até que um dia eu falei assim, gente, não, é trabalho... Se posicionar, né? Eu acho que você... como profissional, sabendo a qualidade do trabalho que você presta, do serviço que você presta, então se posicionar, não é? Se posicionar na sua função, como equipe, e também, às vezes, não está sendo com você, mas está sendo com seu colega, sabe? Se posiciona também, porque é isso, é equipe, sabe? É cinema, é arte, mas é trabalho também, entendeu? Então, a minha dica é essa. Se defenda, porque não vai ter ninguém que vai te defender, sabe? Se defenda. Eu não falei no início dessa nossa conversa, a gente toda semana traz alguém, né? Toda segunda-feira traz uma mulher incrível, assim como você, e põe um nome nessa história, né? Então, às vezes, mulher com a mão na máquina, porque também sabe, né? Tem aquele problema que a gente não consegue nunca achar que só mulher pode tratar de maquiagem e figurino. Não, mulher também com a mão na máquina. E a sua, eu queria chamar de a magia na real, porque é essa daí, né? Nada de glamour, nada de... Eu não fiz no começo, mas eu vou fechar com isso. A gente já trouxe... Sincerão. Amor, é muito amor, mas é sincerão também. Tem que saber onde você vai estar pisando. Porque não vai ter um trabalho decente, né? E não vai fluir num sucesso, seja no sucesso comercial, mas um sucesso do nosso coração mesmo, né? De um trabalho bem feito e de amor pelo que faz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você volta daqui umas outras semanas para falar sobre a atuação no set mesmo. Já vai pensando no material, que você tem bastante coisa para ensinar a gente aqui e compartilhar. Tá joia, eu que agradeço, boa noite a todos e obrigada pelo convite novamente.